meditar com vocês lá em Miqueias, capítulo 7, 3 versículos, 7 a 9. Miqueias, capítulo 7, versos de 7 a 9. São 3 versículos apenas. Vamos ler juntos esses 3 versículos? Miqueias, capítulo 7, de 7 a 9. Vamos lá? Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito. Ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra ele. Até que julgue a minha causa e execute o meu direito. Ele me tirará para a luz e eu verei a sua justiça. Eu quero meditar com você, deixa a Bíblia aberta aí. A ideia-chave do texto está no versículo 8, diz assim: ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. E eu queria que você saísse com essa mensagem. Se você cair, levante-se. Vamos repetir? Se você cair, levante-se. Pronto, o sermão está dado. Vamos embora para casa. Irmãos, profeta Miqueias, veja lá, no capítulo 1, versículo 1, que ele viveu na metade do século 8º antes de Cristo. E o seu ministério alcançou pelo menos 3 reis. Está aí em Miqueias, capítulo 1. Ele profetizou no período de Jotão, Acás e Ezequias. No reino sul, no reino de Judá, foi contemporâneo dele um profeta muito conhecido, o profeta Isaías. E no reino norte, foi contemporâneo dele o profeta Amós e o profeta Oséias. E o que é que significa o nome Miqueias? O seu nome, Miqueias, é uma abreviação da expressão hebraica Micaías. E significa, é uma pergunta: quem é como Jeová? Quem é como Javé? E é tão interessante que ele vai usar o seu nome lá no capítulo 7, Miqueias capítulo 7, versículo 18, e vai fazer essa pergunta para Deus e para os seus leitores: quem, ó Deus, é semelhante o quê? A ti. Ou seja, Deus é inigualável, Deus é incomparável. E Miqueias carrega no seu nome essa ideia da unicidade de Deus, da exclusividade de Deus. Mas eu queria chamar a sua atenção porque a mensagem principal do livro de Miqueias é muito simples. Ele simplesmente quer dizer para mim e para você que Deus julga o pecado do seu povo. Preste atenção. O pecado da igreja, o pecado do crente, ele não fica impune diante do Senhor. E se você for fazer um estudo da carta de Miqueias, é como se fosse um grande tribunal, onde Deus chama o seu povo, reúne o seu povo, para discutir com o seu povo os pecados do seu povo. E é tão interessante, meus amados irmãos, porque o livro de Miqueias revela que a minha luta, a sua luta, a luta da igreja hoje, é a mesma do período de Miqueias. É a nossa luta contra o quê? O pecado. Mas não é uma luta contra
os atos pecaminosos, mas é uma luta do pecado dentro de nós, dentro do nosso coração. Jesus diz lá, em Mateus capítulo 7, versos 20 a 23, que é do coração do homem que procede todos os males. E ele encerra no versículo 23 dizendo, ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o quê? O homem. Tiago, capítulo 1, versículo 14 e 15, diz que nós somos tentados pela cobiça do nosso próprio quê? Coração. É de dentro do nosso coração. Há um texto que eu acho muito interessante, que está lá em Deuteronômio, capítulo 8, quando Moisés chama o seu povo para não se esquecer de Deus, ele diz que durante aqueles 40 anos que o povo rodou no deserto, o objetivo de Deus era humilhar o povo, era provar o povo, mas ele usa uma expressão muito interessante. Ele diz assim, e saber o que estava no coração do seu povo. E eu queria chamar a sua atenção, porque esse texto que nós lemos hoje, esses 3 versículos aqui, e eu li um sermão do pastor John Piper nesse texto, e ele disse que esse texto é para nós como se fosse assim um quebrantamento constante diante de Deus. E ele usa a expressão, um quebrantamento ousado diante de Deus. E John Piper diz, meus irmãos, a luta da igreja hoje é contra o pecado. Mas nós precisamos olhar para o pecado como uma coisa que ofende a Deus. E nós precisamos tratar do pecado no nosso coração. E aqui, quando a gente fala de pecado, você diz, mas eu não estou adulterando, eu não estou matando, eu não estou roubando. Veja, irmãos, os pecados da igreja hoje, e os pecados da igreja do passado, sempre tiveram origem na soberba do coração. O pastor Hernando está expondo aqui o texto de Romanos capítulo 1, 2 e 3. E o problema do pecado não são os atos pecaminosos, é a soberba. Nós colocamos a criatura no lugar do Criador. Nós temos os ídolos do coração, e a igreja hoje passa por esse problema. Não são pecados, talvez, que você chamaria de pecados escandalosos, mas a raiz do problema, o pai de todos os pecados, a mãe de todos os pecados, é a soberba. É a falta de quebrantamento diante do Senhor. E se você for ler o texto de Miqueias, você vai descobrir que o pecado estava alcançando a sociedade em todos os seus aspectos. Apesar de Deus realizar intervenções maravilhosas, como lá em Ezequias, quando um anjo mata 185 mil assírios, mas o pecado estava presente, o pecado da falsidade, o pecado do falso culto, o pecado da religião fundamentada no dinheiro, do lucro, e o pecado atingia a sociedade toda, completamente. Se você ler aí, capítulo 7, de 1 a 6, você vai ter um retrato da sociedade. Mas veja lá, em Miqueias capítulo 3, versículo 8, 3:8. Qual é o ministério do profeta Miqueias? Porque Deus, na sua misericórdia, Ele levanta os profetas, Ele levanta as escrituras para nos confrontar, para nos quebrantar. A palavra de Deus, meus amados irmãos, ela penetra no nosso coração, revelando tudo que está errado dentro de nós. Só a palavra de Deus. Agora lê comigo aí. Miqueias, capítulo 3, versículo 8, o que é que diz? Eu, porém, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio de juízo e de força. A sua transgressão e a Israel. Veja que o profeta é um instrumento poderoso, cheio do Espírito Santo de Deus, para confrontar a sua igreja, para confrontar o seu povo dos seus o quê? Pecados. Irmão, quando a gente vem assim, depois de uma reunião do Supremo Conselho, e a gente participa de muitas discussões, a gente ouve muitas coisas, você descobre que o problema da igreja, sabe o que é? É soberba. Eu sou melhor do que você.
Eu sou mais reformado do que você. Eu sou mais crente que você. Mas o que Miqueias vai colocar aqui para nós nessa manhã é que nós precisamos tratar o pecado na nossa vida pessoal. Devemos nos aproximar com ousadia do trono da graça de Deus e todo dia, meus irmãos, em todo momento, nós estarmos com o nosso coração quebrantado. Porque é do nosso coração que procedem todas as fontes da vida. E se nós não tratarmos o nosso coração, se nós não trabalharmos da igreja, essa questão da soberba, da idolatria, da vaidade, Deus castiga o seu povo. E aqui, Miqueias nos ensina nesse trecho que podemos cair em pecado, mas precisamos aprender a nos levantar. O pecado existe, o pecado está presente, mas eu não vou deixar o pecado prevalecer na minha vida. E para que o pecado não prevaleça na minha vida, eu tenho que andar com o coração quebrantado, compungido, contrito diante de Deus, sabendo que eu sou, sabendo que eu não presto, mas que a graça de Deus é maior do que o meu pecado. E eu queria tirar desse texto 4 lições importantes para a nossa vida e aplicá-las nesta manhã. Se você cair, levante-se. Primeiro, olhe para Deus como a sua única o quê? Esperança. Está no versículo 7. Veja o que diz o versículo 7. Eu, porém. Por que ele diz porém? Porque ele faz uma descrição da corrupção moral. Eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Eu vivo num contexto de depravação total. O pecado tenazmente me assedia. O pecado está dentro de mim. O bem que eu quero fazer, se eu não consigo fazer. Mas aí, irmãos, ele diz assim: eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha. O meu Deus, o quê? Virá. Aqui nós temos uma decisão que nós vamos tomar a cada dia na nossa vida. Para quem nós vamos olhar? Se nós olharmos para os pecados da igreja, se nós olharmos para os defeitos da igreja, se nós olharmos para os defeitos dos líderes da igreja, se nós olharmos para a sociedade que nós estamos vivendo, nós vamos o quê? Nos desanimar. Mas ele disse: eu olharei para o Senhor. Os meus olhos estão postos em ti. Olhar aqui, meus amados irmãos, é ter a expectativa somente em Deus. Só Ele é a nossa esperança. Só Ele pode resolver o nosso problema. E o que é bonito do texto, porque ele diz: esperarei no Deus da minha salvação. E ele vai usar o pronome possessivo 2 vezes. Ele fala da minha salvação e ele fala do meu Deus. E aqui ele está apelando para a ideia da aliança, a ideia do compromisso. Ele vai repetir isso lá no versículo 20 do capítulo 7. Ele diz assim, veja no versículo 19, diz assim: tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Versículo 20. Mostrarás a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, as quais juraste a nossos pais desde os dias o quê? Antigos. O meu Deus é o Deus da promessa, o meu Deus é o Deus da aliança, Ele é a minha salvação, Ele será a minha esperança até a morte. Até a morte. E há claramente aqui uma certeza no coração do profeta, que ele diz: o meu Deus o que? Me ouvirá. Ele me ouvirá. E aqui, meus amados irmãos, nesse contexto, a Síria já tinha invadido o Reino Norte. Já tinha destruído em 722 o Reino Norte.
E o profeta sabia que o Reino Sul também seria invadido, que o povo seria levado para a Babilônia. Mas é justamente nesse tempo de crise, é justamente nesse tempo onde as expectativas humanas são as mais baixas possíveis, que Deus, Ele é a nossa esperança. A nossa esperança. Segunda lição que o texto nos ensina, está aí no versículo 9. Primeiro, olhe para Deus com a sua única esperança. Segundo, reconheça o seu pecado contra Deus e aceite a sua o quê? Disciplina. Lê comigo a primeira parte do versículo 9. O que é que diz aí? Sofrerei a ira do Senhor, porque pequei. Presta atenção. Isso aqui, nós temos dificuldade nessa área. Porque todas as vezes que nós pecamos, e nós pecamos contra quem? Contra Deus. Davi diz, pequei contra ti somente o quê? Pequei e fiz ao que aos teus olhos parece mal. E eu quando peco, você quando peca, isso desencadeia a ira de Deus, a disciplina de Deus. A Bíblia fala, o vosso pecado vos achará. Não existe outra maneira, irmãos. Às vezes nós pecamos, a ira de Deus vem sobre nós e a gente se revolta contra Deus. A gente acha que a gente não merece isso de Deus. A gente acha que Deus está sendo injusto conosco. E às vezes, eu quero chamar a sua atenção, o pecado não é tão escandaloso. Mas eu queria que você fosse lá para Hebreus. Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. A partir do versículo 4, ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até ao sangue. Luta contra o quê? O pecado. A igreja está lutando contra o pecado. Nós, os filhos de Deus, estamos lutando contra o pecado. E ele diz, e estáis esquecidos da exortação, que como a filho discorre convosco, filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele és o quê? Reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem? É para a disciplina que perseverais. Deus os trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filho. Preste atenção. O pecado na minha vida, o pecado na vida da igreja de Pinheiros, o pecado da igreja da Presbiteriana do Brasil, o pecado na sua vida, na minha vida, não passa impune aos olhos de Deus. E quando nós pecamos, nós somos o quê? Disciplinados pelo Senhor. E às vezes nós estamos sendo disciplinados pelo Senhor, sabe para quê? Para que Ele gere no meu e no seu coração o quê? Quebrantamento. Porque enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, e a tua mão pesava o quê? Dia e noite sobre mim. Irmãos, como a ira de Deus se manifesta sobre a sua igreja? Há muitas maneiras. Quando o povo pecou, Deus disse para Moisés, eu não vou mais com esse povo. Eu não caminho mais com esse povo. Moisés disse, se a tua presença não for conosco, não nos faça o quê? Sair deste. A ira de Deus se manifesta na minha vida e na sua vida, sabe por quê? Quando eu começo a viver sem a orientação o quê? De Deus, sem a presença de Deus. Uma igreja sem a manifestação da presença de Deus é a maior revelação da ira de Deus. A igreja não cresce, a igreja não produz,
A igreja não tem temor? A igreja não tem quebrantamento? A igreja, aos seus olhos, é rica, é poderosa, mas aos olhos de Deus ela é cega, ela está nua. E aqui, meus amados irmãos, o que eu gosto do profeta, ele sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra Ele. Pequei contra Ele. E você sabe que eu queria que você abrisse lá em Romanos, capítulo 11, versículo 20. Romanos, capítulo 11, versículo 20. Tem uns textos na Bíblia, são difíceis da gente estudar exegeticamente. No versículo 19, para você pegar a ideia, dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. O gentil diz isso. Versículo 20, o que é que ele diz? Bem, pela sua incredulidade foram o quê? Quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás? O que é que ele diz? Não tem soberbeza, mas o quê? Teme. O fato da graça de Deus estar operando na sua vida, ao invés de trazer soberba, traga o quê? Temor. Temor. Irmãos, eu fico assustado, eu li uns posts na internet de algumas pessoas que se dizem puritanas, reformadas. Eles estão destruindo a reputação dos outros. Eles se acham tão santos, tão perfeitos. Jesus conta uma parábola, lá, depois de falar sobre oração, sobre a humildade, em Lucas capítulo 18, do publicano e do fariseu. E o que Jesus está combatendo ali é você se achar espiritualmente superior ao quê? Ao outro. Porque, meus amados irmãos, se alguém pensa que está de pé, cuidado para que não caia. É Deus que guarda os nossos olhos das lágrimas, é Deus que guarda os nossos pés da queda, é Deus que guarda as nossas mãos de fazer aquilo que é mal, é Deus que nos guarda de tropeço moral, espiritual, doutrinário, é Ele que nos preserva. Terceira lição. Primeira, olhe para Deus com a sua única esperança. Segunda, reconheça o seu pecado contra Deus e aceite a sua disciplina. Terceira lição sobre levantar-se depois de cair. Eu acho isso aqui maravilhoso. Lembre-se que Deus não abandonará você quando você estiver o quê? Caído. Preste atenção. O fato de você estar caído, o fato da igreja estar caída, isso não significa que ela foi abandonada por Deus. Por isso, tome cuidado quando você for falar da igreja, quando você for falar da vida dos outros, quando você sentar-se no lugar de juiz e começar a julgar a vida do outro. Veja que coisa linda esse texto vai nos dizer. Versículo 8. Veja, irmãos. Ó inimiga minha, não te alegres, o quê? Ao meu respeito. Ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será o quê? A minha luz. Mas veja no versículo 9. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. E é tão interessante que no versículo 9 ele diz assim: Ele me tirará para a luz e eu verei o que é a sua justiça. O filho pródigo, quando estava lá criando porcos e comendo comida de porcos, ele não perdeu a sua identidade. E ele diz
Voltarei para o meu pai e direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado o quê? Meu filho. Recebes como um dos teus o quê? Jornaleiros. Mas o pai não faz isso. O pai lhe dá a melhor roupa, o melhor anel, o melhor bezerro, a melhor festa, porque esse meu filho estava morto e reviveu. Ele estava caído e se levantou. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai. E direi: Pai, pequei contra os céus e perante ti. E aqui eu quero dizer para você, por mais caído que você esteja, por mais derrubado que você esteja, por mais sofrível que seja a vida da igreja, de uma congregação, de uma comunidade, há esperança. Irmãos, Deus não abandonará quando você estiver caído. O maior prazer dos inimigos é nos derrubar. Ó inimiga minha, não te alegres o quê? A meu respeito. Há festa no inferno, há festa entre os demônios, há festa principalmente para aquele que é o acusador das nossas almas, que dia e noite nos acusa diante do trono de Deus. Mas a alegria do inferno, a alegria dos inimigos do povo de Deus, essa alegria é passageira, é fugaz. É fugaz. Queria que você abrisse, eu cito bastante esse texto, mas é um texto muito significativo para mim. Salmo de número 37. Salmo de número 37. Versículo 23 e 24. O que diz aí? O Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Presta atenção, o crente cai, pode cair, mas Deus não o solta. Deus continua o quê? Sabe criança, quando está aprendendo a andar? Romanos capítulo 8 diz que o projeto de Deus é que nós sejamos conformados à imagem do seu Filho, para que ele seja o primogênito entre todos os irmãos. E eu fico pensando: Senhor, apressa esse negócio aí, Senhor. Aperfeiçoa logo para que Cristo seja o nosso primogênito. O projeto de Deus, irmãos, ele é de fé em fé, de queda em queda. É caindo, levantando, mas Deus não nos larga. Um crente verdadeiro, uma igreja verdadeira, vai chegar um momento que ela vai se quebrantar, ela vai se arrepender, vai se levantar, Deus vai mandar o avivamento, Deus vai confrontar essa igreja com a sua palavra, Deus levantará o seu povo. Por isso não fica desesperado com seus filhos que você criou na igreja e hoje estão afastados. Não fique desesperado com pessoas que se desviam e estão crentes. Vamos continuar orando, vamos continuar pregando, vamos continuar insistindo. Deus, que começou a boa obra, vai concluí-la. Mas a quarta lição: olhe para Deus como a sua única esperança. Reconheça o seu pecado contra Deus e aceite a sua disciplina. Lembre-se que Deus não abandonará você quando você estiver caído. Mesmo nas trevas, Ele será a sua luz. Mesmo quando todos estiverem falando mal de você, Ele estará defendendo a sua causa. E a última lição está no versículo 9. E eu acho essa palavra maravilhosa. Sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra Ele. Mas eu vou sofrer a ira do Senhor até quando? Hein? Até que julgue a minha causa, execute o meu direito. Ele me tirará para a luz
E eu verei o quê? A sua? Filhinhos, escrevo essas coisas para que não pequeis. Mas caso alguém peque, nós temos um advogado, o justo. O justo. E ele está à direita de Deus, intercede por nós, e ele é a propiciação pelos nossos o quê? Pecados. Você sabe o significado dessa palavra propiciação? Vem lá do Antigo Testamento. Quando você, quando a igreja peca, o pecado desencadeia a ira de Deus. Porque a justiça de Deus foi ferida. Porque a justiça de Deus foi ofendida. A santidade de Deus foi ofendida. Houve transgressão. E o que é que nós podemos fazer para aplacar essa ira divina? Através da propiciação. Da propiciação. Isso está presente lá na Arca da Aliança, na tampa do ilastério, onde quando Deus olhava de cima para baixo, via o pecado, a lei quebrada, a murmuração, a rebelião, através daqueles instrumentos que estavam ali dentro da arca, a lei quebrada, a vara de Arão que floresceu, o maná da murmuração. Mas quando o sumo sacerdote derramava o sangue, esse sangue tampava o pecado, e Deus, quando olhava, não via mais o pecado, mas via o quê? O sangue do Cordeiro. Deus, quando olha para nós, nos vê em Cristo Jesus. E aquele que está em Cristo, nenhuma condenação há. Porque toda a nossa condenação, toda a nossa justiça vem de Cristo. Porque é por isso que esse texto vai dizer claramente: execute o meu direito e eu verei o quê? A minha justiça? Ao quê? A sua justiça. É a justiça de Cristo. Isaías capítulo 61 diz que o Messias nos vestirá com a sua justiça. A justiça de Cristo será imputada sobre nós. E todos os nossos pecados serão perdoados. E todas as nossas quedas terão fim. Mas veja, no versículo 18, do capítulo 7, diz assim: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esquece da transgressão do restante da tua herança. Não é do mundo, do restante da tua herança. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. E Ele vai revelar a sua fidelidade e a sua misericórdia. Meu irmão, nós temos nesse texto aquilo que o pastor John Pipe diz: quebrantamento ousado. O que é quebrantamento ousado? É saber que você não presta, mas Deus nos ama. E é você se aproximar. Vamos ler lá, fica de pé. Eu quero fazer a aplicação lendo Hebreus capítulo 4, versos 14 a 16. O que ele vai dizer aí? Vamos ler juntos? Hebreus 4, 14 a 16. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiantemente, junto ao trono da graça,
a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Se você caiu, se você está derrubado, levante-se em nome de Jesus. Nossa igreja precisa orar por avivamento. E talvez os pecados que estão escondidos na minha vida, na sua vida, na vida da igreja, esses pecados precisam ser tratados à luz do quebrantamento. Para que Deus seja propiciado em Cristo Jesus, a sua ira seja suspensa e a presença dEle encha a nossa vida, encha a nossa igreja. Comece você individualmente, tratando o pecado do seu coração, e eu chamo a sua atenção para o pecado da soberba. Pecado da soberba. Eu não sou o que eu penso, eu sou o que eu faço, mas eu sou aquilo que eu sou aos olhos de Deus. De Deus. Quem pensa ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. E há um versículo precioso lá em Provérbios, capítulo 24. O justo cairá 7 vezes, mas 7 vezes também ele se erguerá. Senhor Deus, nós estamos aqui diante de Ti, Senhor. Não temos nada para negar diante do espelho da Tua palavra. Senhor, olha para nós aqui, Senhor, olha para a igreja de Pinheiros. Olha para os nossos pecados que têm entristecido o Senhor, a começar da liderança, da minha vida, dos pastores, dos presbíteros. Soberba, vaidade. Muitas vezes estamos colocando a nossa vida, o nosso eu, acima da Tua vontade, acima da Tua pessoa. São ídolos que estão guardados, preservados dentro do nosso coração. Ídolos dentro da nossa casa, ídolos familiares, ídolos profissionais, ídolos intelectuais. Não há espaço, Senhor, para a humildade da nossa vida. Mas quebranta-nos. Quebranta-nos, Pai. Oramos como Davi. Da soberba guarda o Teu servo. Mas que a Tua palavra restaure o nosso coração, que a Tua palavra venha trazer um pouco de bálsamo e um pouco de mel para cada coração aqui nessa manhã, Senhor. E que nós nos levantemos com humildade, com dependência, para vivermos e desfrutarmos das Tuas misericórdias e da Tua fidelidade. E aí o Senhor faça da nossa vida o que o Senhor quiser. Nós oramos, nós Te pedimos humildemente, em nome de Jesus. Amém.